Essas vezes, né? Nós às vezes somos o empecilho de Deus nos abençoar, às vezes por incredulidade. Incrível, né? Muito contraditório, um pouco paradoxal. Dentro da igreja, pessoas que já estão com uma certa maturidade, alguns maduros, outros até um pouco acima, até com conhecimento bem maior até do que o meu, mas duvidam, questionam, reclamam, murmuram e não dão a verdadeira credibilidade que o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo merece. Se eu estou aqui e eu estou falando de Jesus para você, é porque eu tenho certeza absoluta do Deus que eu sirvo e do Deus que eu prego. Amém? Glória a Deus. Vocês têm a mesma perspectiva que eu. Quem tiver dando glória a Deus, quem dá essa credibilidade a Jesus, dá uma glória a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos entender aqui no livro de Hebreus o que fala sobre a fé. Bota Hebreus de 1 a 7 aí, para que a gente possa começar a Hebreus 11, perdão. Hebreus 11. Vocês me perdoem que uma garganta um pouco, se eu começar a tossir aqui, mas não vai acontecer não, em nome de Jesus, tá? Eu vou ler de 1 a 7, eu gostaria que vocês acompanhassem, de preferência com a bíbliazinha de papel. Se alguém precisar, eu trouxe uma de reserva hoje, tá? Estou trazendo aqui uma com a outra, se vocês quiserem, eu sirvo com o maior prazer, tá? Falemos um pouco de fé, tá? E depois a gente vai fazer alguns comentários aqui, tá? Eu tenho certeza que a sua vida vai ser edificada hoje, em nome de Jesus. Quem que eu concordou dando glória a Deus, amém? Irmã Elma, ok? Glória a Deus. Ora, a fé é a certeza do que havemos de receber o que esperamos. É a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus seu sacrifício mais excelente do que Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas, apesar de estar morto. Seu testemunho, atendem para essa palavra testemunho, de fé, ainda é eloquente. Na versão aqui deve dizer, ainda fala. Ok, eu estou lendo uma versão King James, tá? Mas não difere muito não, tá? Por meio da fé, Enoque foi arrebatado. Aqui diz trasladado, né? De forma que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho, mais uma vez essa palavra testemunho, de que tinha agradado a Deus. Será que nós estamos agradando a Deus, meus irmãos? Será que nós estamos de fato agradando a Deus? Mas na frente a gente vê isso aqui, tá? Em verdade, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e que recompensa, aqui está galardoador, né? Recompensa todos aqueles quanto se consagram a ele. Eu gosto dessa versão. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família, por intermédio da fé. Ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Olha que coisa maravilhosa. O testemunho de pessoas lá atrás, no Antigo Testamento, elas ainda falam, sabe? Eu costumo chamar isso de legado, sabe? Esse legado nós, hoje,
crentes, né, que nos dizemos crentes, nos auto-intitulamos crentes, e eu acredito que existem crentes aqui que eu acredito piamente nessa vertente, nessa possibilidade, nessa verdade, na realidade, que nós temos crentes verdadeiros aqui que vão deixar histórias e legados maravilhosos para os seus filhos, tá? Para uma nova geração. Na realidade, nós deveríamos estar aqui hoje preocupados com essa geração que está vindo aí na frente, tá? Também preocupados com essa geração de hoje, tá? É uma verdade inequívoca e inegável que o pastor Carlos fala aqui, que hoje quem mais está precisando de evangelismo são as igrejas. E cada dia eu fico mais convicto de que isso é uma verdade. Nós temos que ministrar hoje muito mais dentro das igrejas do que propriamente fazê-lo fora, tá? Eu acho que as pessoas dentro da igreja, elas estão tomando rumos, elas estão pegando becos, saídas, atalhos que a palavra de Deus não nos permite, sabe? Glória a Deus pela Igreja Evangélica Gênesis. Essa igreja que vocês estão aqui conosco hoje, tá? Porque nós não buscamos esses atalhos, nós não buscamos esses subterfúgios, essas saídas, e nem tampouco nós nos furtamos de marchar em frente do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. A nossa marcha é sempre reta, buscando o alvo. O alvo nosso é Jesus Cristo. Nada vai nos tirar da presença de Jesus Cristo. Nada vai nos tirar da certeza de que o arrebatamento de Deus é iminente. Já já nós seremos arrebatados. Aqui falo do arrebatamento de Enoque, mas na frente eu vou chegar lá e vou falar com vocês. Mas eu costumo dizer, a igreja tem que ter essa consciência de que o arrebatamento é iminente, está para acontecer. Tudo que a palavra de Deus fala, e ela já deixa, não se deixou dito quando é que Jesus voltaria, né? Só ele compete, só ele sabe desse dia, mas nós temos pistas muito concretas, muito substanciais, que Jesus está voltando. E nós não acordamos ainda, parece que nós estamos no estado de letargia, onde mesmo a palavra de Deus sendo pregada, sendo insistentemente conduzida até os ouvidos de vocês, né? Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, nós parece que nós não acordamos ainda para as realidades bíblicas. Nós ainda estamos muito mais arraigados com as nossas raízes no mundo do que propriamente no Evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós temos que fazer essa transposição desse jarro, tirar esse jarro lá de fora e colocarmos no jarro aqui dentro da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus. Sabe, meus irmãos, uma coisa que me entristece muito é as pessoas terem dupla vida, terem uma vida dupla. Não estou falando de ninguém aqui da igreja. Glória a Deus, conheço a vida de quase que todos os irmãos aqui. E sei o testemunho de cada um, ou de boa parte de cada um. Muito embora o coração de cada um de vocês, quem conhece é Jesus Cristo, amém? Mas eu tenho visto aqui testemunhos maravilhosos, pessoas que têm crescido vertiginosamente, pessoas que deram saltos de qualidade espiritual, que eu fico, sabe, só Jesus para poder transformar essas vidas. Eu podia citar vários e vários exemplos aqui, mas não seria interessante. Não é essa a ideia, tá? A ideia não é essa. A ideia é dizer para vocês que nós temos que estar atentos. O mundo aí fora está em caos. Não é novidade para ninguém. O mundo aí fora tem aparecido coisas, tem aparecido, sabe, situações, tem aparecido, sabe, tá de uma baderna, sabe, incontrolável. Eu tenho dito sempre aqui, eu votei nessas eleições, eu vou abrir um parênteses aqui muito rápido, porque eu não gosto de política, eu não gosto de falar da política, essa política partidária. Eu votei nesse candidato Bolsonaro, torço e oro para que ele faça um bom governo, e ele tem tentado. Ele montou uma equipe nunca antes vista nesse país, sabe? Mas nós estamos vendo aí uma esquerda
demoníaca que aparentemente tinha sido extirpada do nosso meio, mas ela volta de vez em quando com relance. Até Oscar está disputando agora um filme mentiroso, falso, sabe? Um filme que eu não vou nem comentar aqui, a Netflix, que é uma plataforma gigante nesse país, aconselho a quem tem, eu tenho, e vou cortar, tá? Estou logo avisando aqui para vocês, eu tenho a Netflix, e eu estou cortando a Netflix, como também estou cortando a Sky, tá? E também estou tirando, vou tirar de dentro do meu quarto a televisão, o que vai me reger nas minhas horas de lazer, vai ser a palavra de Deus. Eu vou me debruçar. Eu disse para vocês, no ano passado, numa ministração minha, que esse ano a coisa ia mudar. Esse ano eu vou aprender mais de Deus. Eu quero que Deus me dê revelações. Eu quero que Deus cuide de mim, para que eu possa levar a palavra para vocês, uma palavra santa, uma palavra de revelação, que Jesus me use da forma mais competente possível, e que nenhuma glória venha para mim, vá só para Ele, para Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda honra e toda glória. Não estou fazendo isso para buscar conhecimento, para aparecer em determinados eventos, ou para ministrar lá em Camboriú, longe disso. Eu quero falar para vocês com propriedade, com autoridade, com conhecimento, com revelação, e dizer para vocês que Cristo é a nossa única esperança, com autoridade, com conhecimento da palavra de Deus. Eu fui muito negligente em 2019, não se repetirá em 2020. E isso são passos que cada um aqui tem que dar. Cada um aqui tem que dar. Primeiro, no conhecimento da palavra de Deus. Segundo, no agir com relação ao conhecimento da palavra de Deus. Porque também não vai adiantar eu conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não dar testemunho. Testemunho. Isso é fundamental. Tá? Isso é fundamental. O testemunho de vocês pode levar muitas almas para o reino de Jesus Cristo. Inclusive da casa de vocês, principalmente. Tá? Isso é muito importante. Então, a fé. Qual é a fé que nos move? Que tamanho é essa fé que nos move? Será que a minha fé é inabalável? Ou será que a minha fé é, como eu costumo dizer, circunstancial? É uma fé que depende muito da circunstância. Eu só tenho fé quando a coisa é em pequeno porte. Se o gigante aparecer, a coisa desanda. Não deve ser por aí, tá? Deixa eu trazer alguns comentários que eu trouxe. Inclusive trouxe da King James. Tá? Todo o crédito desses comentários é da King James, tá? A expressão graça, lá no verso 1, onde diz, ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. A expressão graça original, upostasis, significa um tipo de certeza concreta, uma confiança sem espaço para dúvida. Detalhe interessante, a fé não deixa espaço para dúvida. Se há dúvida, algo está errado. Algo está errado. A fé é como uma declaração escrita e oficial em relação às promessas de Deus, das quais a vida e a obra de Jesus Cristo, o Messias, é o maior e melhor. É a maior e melhor. Tá? No verso 2, os antigos, os homens e mulheres de fé, como exemplo de crentes da era pré-cristã do Antigo Testamento, Deus valoriza tanto a fé sincera e absoluta, depositada em sua pessoa e palavra, tanto quanto a fé que devemos a Cristo no Novo Testamento. A fé substancia a realidade de Deus. Por mais que a humanidade avance nas ciências, a melhor resposta para a criação do universo A melhor resposta para a criação do universo
o cotidiano de cada um de nós provém da fé em Deus. O motivo principal da aceitação do sacrifício de Abel, agora falando do sacrifício de Abel, foi ter sido oferecido por fé. O texto do Antigo Testamento nos deixa entender que a oferta de Caim foi entregue apenas como um formalismo ritual, sem sincera fé e adoração. Abre Gênesis 4, 3, 4 aí, por favor. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, isso é muito importante, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abre em 1 João 3,12 aí, por favor. Acompanhe a Bíblia de vocês, por gentileza. Não como Caim, que era do maligno, e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as deu seu irmão justas. Está falando aqui da oferta, de como devemos ofertar. A melhor maneira de se agradar a Deus é crendo nele. Esse foi o grande erro do primeiro homem. Nós não vamos ler aqui. Maldição que acompanha grande parte da humanidade até o final dos tempos, que acompanhará o homem até o final dos tempos. Por isso, iluminados e grandemente afortunados são aqueles que aceitam o toque divino e celebram com fé a salvação em Cristo Jesus. Amém? Estou falando de você. Tá? Eu vou repetir aqui. Grandemente afortunados são aqueles que aceitam o toque divino e celebram com fé a salvação em Cristo Jesus. Então, glória a Deus, igreja. Amém? Isaías 64:4. Dá uma olhada aí, que Deus maravilhoso, que nós temos fé nele, que depositamos todas as nossas fichas nele. Ah, se eu tivesse mais fichas para depositar, seria todas nele. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Quem espera em Deus aí, dá uma glória a Deus, amém? A tua espera não é em vão, a tua espera vai ser atendida, as tuas necessidades vão ser supridas, amém? Glória a Deus. Nada que Deus prometeu para mim e para você na sua palavra vai deixar de se cumprir. Nada. Agora, é importante que nós atendemos com detalhe. O tempo é de Deus. Não queimemos etapas e não queiramos fazer com que as coisas aconteçam de forma abrupta, sem a aprovação de Deus. Muitas vezes nós queremos manipular Deus, fazer com que Deus nos traga. Isso aconteceu muito com Israel. Israel no Antigo Testamento aconteceu muito isso com eles. Eles queriam de alguma forma reis, juízes, e Deus vai pegando aí. Agora resolve, está pronto. Está fora do meu script aqui. Mas vocês estão pedindo, eu vou dar. O que Deus quer para a tua vida está preparado, está guardado, na hora certa, no tempo certo, no momento certo, Ele te dará e será bênção. Amém? Não faça com que essa bênção possa vir para as tuas mãos e você transformá-la, ou não permitir que essa bênção cresça, ou que ela possa até vir a se transformar em maldição. Amém? Sabe por quê? Porque nós somos muito imediatistas. Nós somos muito imediatistas. Daí talvez a nossa pouca perspectiva
de eternidade. Quem aqui acredita que existe uma eternidade com Deus? Dá uma glória a Deus aí. Quem acredita que um dia vai estar, daqui a pouco, vai estar na glória morando com Deus para sempre, olhando Jesus face a face, com os anjos, vendo os anjos, santo, santo, santo é o teu nome. Quem acredita que vai ser arrebatado piamente, dá uma glória a Deus. Amém. Quem acredita que o sacrifício da cruz de Cristo não foi em vão? Amém. Glória a Deus. Tudo isso a palavra nos promete. Deus nos promete tudo isso. Uma morada celestial, relacionamento com Deus no céu, sairmos desse corpo corrupto, desse corpo onde nós uma hora vamos apodrecer, sabe? Uma hora nós teremos nosso corpo transformado como o dele, será glorificado, nós iremos para a glória com Jesus Cristo, tá? Essa é uma promessa maravilhosa. Tudo isso foi conquistado lá na cruz do Calvário. Amém, meus amados? Glória a Deus. 1 Timóteo 1,17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Não há outro Deus não, meu irmão. Não há outro Deus não. Hoje, quando nós fomos naquele passeio lá, nós passamos ali na 13 de maio, aquilo me deu um constrangimento tão grande, me deixou tão, sabe, eu tive que passar até mais rápido. Eu só não consegui abraçar a Noel. Então, tem um pezinho de beleza. Até se eu pagar uma multa, é culpa dela, tem que pagar. 1 João 1,18, coloca aí, por favor. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse, João 1,18, perdão. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. Glória a Deus. Agora falando um pouco de Enoque. Enoque foi justificado porque agradou a Deus por meio da fé. Você sabia que a fé agrada a Deus? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. A tua bênção, o tamanho da tua bênção, está diretamente relacionado ao tamanho da tua fé. Amém? Glória a Deus. Quem entendeu ele, levanta a mão e dá uma glória a Deus. É proporcional, sabe? Eu aprendi uma coisa hoje, eu vi um negócio maravilhoso hoje. Eu estava, na hora que eu saí, eu estava fazer um treinozinho, e eu dei uma corridinha, né, e fiquei observando uma coisa. Eu estava ouvindo os meus louvores, né, e eu observei uma coisa, né? Nós temos que agir como Jesus? Sim. Paulo fala que nós somos imitadores de Cristo, né? Sendo meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo que nós devemos imitar a Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por isso, tá? Mas eu estava observando uma coisa. Será que nós reagimos como Cristo? Agir como Cristo? Tenho minhas dúvidas. Jesus, né? Mas reagir como Jesus. Vamos só dar uma mudadazinha aqui. Abre Mateus 5,41. Olha aqui como é que é reagir como Jesus. Mateus 5,41. Vê se é fácil reagir como Jesus. Na realidade, o Evangelho de Jesus não tem nada fácil, tá? Não tem nada fácil. Se você pensa que servir a Cristo é algo fácil, não é. Não é. Eu posso te dizer e te afirmar categoricamente que é prazeroso. É a melhor coisa do mundo, mas não é fácil, tá? E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2.
Bota aí Lucas 6, 29. Olha como é que é reagir como Cristo, tá? Ao que te ferir numa face, oferece também a outra. Amém? Glória a Deus. Bota aí Lucas 23, 34. Momento de muito estresse. Momento de estresse extremo. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Nós não podemos levar um beliscão, nós não podemos levar um não, nós não podemos levar uma rabisaca, é o novo, né? Uma pessoa não fala com a gente já acha que tem o direito de não falar mais com essa pessoa. Quando você pegar um irmão teu, uma irmã tua, da igreja, de casa, ela começar a se rebelar contra você por motivos fúteis, por motivos que não são plausíveis, ora por ela, conversa com ela, se aproxima dela, prega Jesus para ela, mostra que ela está errada, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Bota aí Mateus 5:20. Mateus 5:20 está inserido no Sermão do Monte, tá? Que nós estudamos aqui. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum estareis no reino dos céus. Você entende isso, meu irmão? Você entende isso aqui? Vem para o ensino que você vai aprender isso aqui, tá? Mas Jesus disse, olha, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É muito sério, meu irmão, muito sério a palavra de Deus. A forma como reagimos é muito importante. Se uma pessoa te causou um dano, se a pessoa te causou um prejuízo, se a pessoa te causou um mal, a palavra de Deus diz que você deve orar por ela, perdoa, busca, tenta ganhá-la para Cristo, tá? Essa era o que Jesus fazia. Nesse momento em que eu estava lendo sobre Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz, Jesus estava sendo cuspido, Jesus estava sendo trajado, ferido, sabe? Jesus estava sendo morto. Mas ele olha para aquele povo todo e a misericórdia dele se sobressai. E ele diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então Enoque foi justificado porque agradou a Deus por meio da fé. Está em Gênesis 5, 18, 24. Vamos ler aqui. Gênesis 5, 18, 24. Até o verso 24. E viveu Jered 172 anos e gerou a Enoque. E viveu Jered depois que gerou a Enoque 800 anos. Né? E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 962 anos. E morreu. E viveu Enoque 65 anos, era um garoto, né? E gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos. E gerou filhos e filhos. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porque Deus para si o tomou, ou seja, ele foi arrebatado. Só para vocês terem uma ideia, Matusalém viveu 969 anos. Abre aí no Salmo 49, 15. Tá?
Olha que coisa linda Deus está dizendo isso. O Espírito Santo de Deus é maravilhoso. Glória a Deus, igreja. Mas Deus remirá minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Eu poderia dizer assim, mas Deus remirá nossa alma do poder da sepultura, pois nos receberá. Amém? Glória a Deus. Nem assim vocês dão glória a Deus, né? Salmo 73, 24. Outra frase maravilhosa, outro versículo lindo. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberá na glória. Eu vou transformar um pouquinho aqui, ninguém pode mexer não, mas eu vou dar ver se vocês acordam. Guiar-me-ás, não sei se servir, com o teu conselho e depois nos receberá na glória. Amém? Glória a Deus. Você está fadado. O teu destino é a glória com Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. A fé é que agrada a Deus. E a fé é a sua pessoa santa e excelsa. Jeremias 29:3 diz uma coisa maravilhosa. Olha que versículo abençoado. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis, e me achareis quando me buscares com todo o vosso coração. A fé na fé, ou a fé em outro qualquer ser ou objeto, é apenas uma expressão de força, de vontade humana ou inócua crendice. Isso é muito forte, viu, igreja? O dilúvio foi uma prova mundial. Aqui já estamos falando de Noé, tá? Eu estou trazendo versículo a versículo, não sei se vocês perceberam. O dilúvio foi uma prova mundial da vindicação da fé de Noé em Deus e do castigo da incredulidade à fé de Noé na palavra de Deus, e levou a convencer sua família e construir um enorme barco meio a uma região árida e muito distante do mar. Noé tinha 480 anos quando Deus o chamou para construir a arca. Passou, observem isso aqui, isso é muito importante, eu quero comentar com isso aqui com vocês. Passou cerca de 120 anos pregando sobre o juízo de Deus e suportando todo tipo de zombaria e incredulidade. Durante todo esse período de graça, não viu nenhuma pessoa se arrepender. Deixa eu falar agora uma coisa para vocês. Eu estava hoje observando, eu fico às vezes no meu canto e parece que eu estou assim fora de órbita. Nós escolhemos, ou a Aizinha escolheu, o mérito dela, aquele local lá do Adel Barreto, né? Parque Adel Barreto, onde nós estávamos hoje, né, ali. Eu já conhecia, mas quando eu fui lá, acho que algumas vezes estava sob efeito da cachaça, claro, eu ainda não conhecia Jesus. Eu nem me lembro daquele local direito. Mas eu estava vendo, sabe, um local bacana, um local familiar, a gente percebe que é um local de famílias, né? A gente vê as pessoas fazendo algo que eu pensei que não existia mais, piqueniques. Né? Pessoas que vão falar. E um detalhe interessante, uma das coisas que eu menos vi lá foi isso aqui. Eu não sei se vocês observaram. Poucas pessoas estavam atentas a isso aqui, sabe? Elas não estavam atentas, elas estavam atentas. Senhoras soltando pipas com seus filhinhos, crianças andando de bicicleta, de patinete, outras ali na grama, sabe, se divertindo, pais cuidando dos seus filhos, andando com carrinhos de rolemã, que a minha época rola bosta, cadê o Daniel, porque ela tinha mais de rola bosta que esse carrinho, né? Eu vi tudo isso, eu achei lindo, eu achei maravilhoso, e vi também ali um campo missionário, sabe, um campo evangelístico maravilhoso, viu, Josué? Você perdeu ali, mas
A gente tem, quando a Gênese Móvel chegar, já deve estar chegando por aí, tá? Nós vamos fazer um trabalho, se o pastor assim permitir, nós iremos levar levar música, levar instrumentos. Agora, uma coisa me incomodou. Eu, pelo menos, não observei. Ninguém se levantou ou saiu daquele nosso local. Se nos passeios aconteceu, me perdoe, mas eu não vi ninguém sair para evangelizar ninguém. Tá? Quando eu saí para ir correr fora do parque, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu estou fazendo correndo aqui? Inclusive eu estou me colocando nesse rol, tá? Eu era para estar lá falando para as pessoas do amor de Deus. Nós não podemos perder a oportunidade. Vocês lembram quando eu comecei o culto? Que eu falei da urgência de nós estarmos pregando essa palavra, esse evangelho para as pessoas, dada a iminência e a chegada de Jesus que já está às portas. Então essas pessoas, elas estão ali, mas elas precisam ouvir das nossas bocas que Jesus está voltando, que Jesus salva, que Jesus liberta, mesmo naquele ambiente, aparentemente um ambiente sadio, tá? Gostei muito daquele local, fiquei muito feliz, eu me senti um ambiente totalmente diferenciado, mas eu senti a necessidade de falar de Jesus com pessoas, e eu mesmo não fiz. Se alguém o fez, glória a Deus por isso, viu? Glória a Deus por isso. Bacana. Mas nós temos que voltar lá e falar de Jesus para aquelas pessoas. Porque a gente acha que as pessoas só estão precisando de Jesus nos guetos, nas comunidades. O mundo todo está precisando de Jesus, meu irmão. As igrejas estão precisando de Jesus Cristo. Amém? Tem igrejas que falam de tudo no mundo. Aliás, só falam do mundo, não falam de Jesus. As igrejas hoje, uma grande maioria, é óbvio que eu não posso generalizar, porque nós estamos dentro de uma igreja santa, sadia, uma igreja que prega a literalidade da palavra, isso é dito e redito aqui, tá? Mas as igrejas precisam ouvir a palavra de Deus. Eu sei que estou pregando tudo dentro da igreja, menos Jesus Cristo, menos arrependimento de pecado, menos que Jesus está voltando, menos que o mundo não pode entrar naquela porta para dentro, o mundo tem que estar da porta para fora, a igreja tem que sair para lá do mundo, não o mundo entrar dentro da igreja. É isso que está acontecendo, sabe? Pessoas defendendo, sabe? Quando eu falava de fé, eu estava me lembrando, pessoas defendendo a sua visão de evangelho, não a visão de Deus de evangelho, a visão de Cristo. As pessoas defendem aquilo que elas acham que é correto. Pastores, homens, que hoje querem fazer do evangelho o seu livro. Só faltam eles pegarem e trocarem a autoria do Espírito Santo e botarem aqui Bíblia de fulano de tal, Bíblia de ciclano, Bíblia de beltrano, e o pior, as pessoas se deixando levar, se deixando cair nessas armadilhas, nesses ventos de doutrina, sabe? É impressionante, nós que conseguimos aqui, sabe, ter uma visão cristocêntrica, uma visão totalmente fora do antropocentrismo, onde o homem é apenas um instrumento, onde tudo quem faz é Deus. A gente não consegue ouvir ou assistir uma pregação por mais de 10 minutos de uma dessas igrejas, de tanta heresia, de tanto misticismo, de tanta coisa que nada a ver tem com o Evangelho de Jesus Cristo. Eles subtraem Jesus do Evangelho. Isso é muito triste, meus irmãos. Eles subtraem Jesus do Evangelho. Como é que o Evangelho, a palavra de Deus, subsiste sem Jesus? Como é que as pessoas não conseguem discernir, ou não conseguem, só porque a palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento da palavra de Deus, e é verdade. As pessoas não têm preocupação em saber o que aquele cara está dizendo, elas têm preocupação no que está sendo feito dentro nos púlpitos, né? Onde o sal grosso impera, onde o copo com água reina, onde a vassoura milagrosa, o travesseiro do sono e o sangue de Jesus respirando de lado. O sacrifício de Cristo vai ser esquecido. O Espírito Santo da porta para fora. É impressionante como eu não consigo mais.
Estava conversando com o pastor Carlos hoje, se existe um ou dois pastores que eu ainda consigo assistir, são muitos. São muitos. Porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos. Quem é que quer me investigar? Glória a Deus. Quem realmente acredita que quem tem o poder de libertar, de curar, de salvar e de levar você para uma vida melhor e para a eternidade é Cristo? Dá um glória a Deus, igreja. As pessoas estão ministrando, sabe, vendo de doutrina. Estão precisando ser doutrinadas. Essa que é a verdade. Ensinadas. Essa que é a grande verdade. Igrejas que antigamente pregavam a sã doutrina. Mas o diabo também conseguiu entrar. O diabo conseguiu com as suas artimanhas entrar. E os homens hoje se vangloriam da minha igreja, do meu ministério. Estão envolvidos com todo o mundo, menos com o reino de Deus. E o pior de tudo, as pessoas sentam, lotam as igrejas, fazem tudo o que eles mandam e estão indo para o inferno. Essa que é a realidade. As pessoas estão perdendo. Uma das grandes estratégias hoje de Satanás é fazer com que as pessoas não acreditem que o inferno existe. Essa que é uma grande realidade. E quando você perde a consciência de que o inferno existe, naturalmente você também perde a consciência de que o céu é real. Amém? Estou dizendo alguma bobagem? Tudo é relativo, tudo eles relativizam, tudo eles têm uma resposta e buscam a Bíblia, descontextualizam, porque a Bíblia é um livro é um livro maravilhoso. A Bíblia é santa, é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Mas ela é distorcida, ela se torna uma arma letal para a tua vida, meu irmão. Por isso que vocês têm que estar num local santo, onde a palavra seja pregada como ela foi escrita e traduzida como ela deve ser traduzida, com fidelidade, com amor, com respeito, com reverência e com temor. Porque aqui também está o amor de Deus, mas está o castigo de Deus para as vidas que não acreditarem que Deus é o nosso único e suficiente Salvador. E o inimigo tem transformado pessoas, tem levado homens a púlpitos, homens com boa retórica, com uma boa dicção, com uma boa impostação da voz, falam bonito, tem uma conversa maravilhosa, não são tão bonitos quanto eu, obviamente é difícil, mas conseguem iludir pessoas. E as pessoas estão marchando em direção ao inferno, enquanto poderiam estar marchando, caminhando em direção ao reino de Deus, ao reino do Todo-Poderoso, ao Senhor dos Senhores, ao Rei da Glória, ao Senhor dos Exércitos, ao homem que vai resolver o problema desse nosso país. Jesus Cristo é a saída do nosso país. Ele pode usar Bolsonaro, ele pode usar Sérgio Moro, ele pode usar o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, mas quem vai resolver essa parada chama-se Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É Ele quem vai resolver o problema. Político nenhum tem esse poder mais de transformar essa nação. Infelizmente, essa é a realidade. Tá? Desculpa eu estar entrando nessa seara da política que eu detesto. Tá? Então, olha, veja bem, passou cerca de 120 anos pregando. Você sabe o que é isso? Tem pessoas aqui que não aguentam ministrar 10 minutos para uma pessoa. Tem pessoas que já desistem de ministrar. Tem pessoas que já desistem de falar de Deus para as pessoas. Nós temos aqui alguns estudantes, eu não vou me cansar de dizer isso nunca, sabe? Quantos hospitais, sabe? Quantas pessoas aprisionadas aqui nessa lagoa, nessa quadra, a droga, sabe? Nós temos um campo missionário tão grande, tão vasto, e temos o conhecimento, e temos algo melhor ainda, nós temos o poder. A palavra de Deus diz que Deus levantou a sua igreja para desfazer a obra de Satanás. Se nós temos esse poder, por que não fazemos? O que está nos faltando?
coragem, intrepidez, é medo de sermos envergonhados em público, sabe? Vergonha eu tinha quando eu estava nos bares, sabe? Que ficava palhaçando, servindo de marionete para Satanás. Hoje, eu não tenho o menor problema de ir em qualquer local, me chamem em qualquer local, qualquer comunidade, não interessa, do mais humilde ao mais rico, eu vou lá e falo de Jesus Cristo para essas pessoas. Não tenho o menor problema com isso. Eu acho que aqui tem pessoas também com esse mesmo intuito. Acho não, tenho certeza absoluta. Amém? Todo tipo de zombaria. Todo tipo de zombaria. Não é diferente hoje ainda. Amém? 1 Pedro 3,20. Coloca aí, por favor. Apostasia, meu irmão. O povo está esfriando. O povo está esfriando. Os quais, no outro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se separava, onde se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Só a família de Noé foi salva. 2 Pedro 2,5. Bota aí, por favor. Olha que coisa linda a palavra de Deus vai falar sobre Noé. Olha que coisa maravilhosa. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça. Pregoeiro da justiça. Com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu estava lendo esse versículo, eu estava fazendo um comparativo. Naquela época, é muito difícil você fazer um comparativo de épocas tão distintas. Mas eu sempre digo que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Meus irmãos, o que aconteceu naquela época, para que Deus botasse o seu juízo, colocasse o seu juízo sobre aquele povo. E olha que Deus ainda foi longânimo. Deus foi longânimo com aquele povo, né? Quanto tempo se passou aquela arca sendo construída, Noé pregando, 120 anos, e as pessoas não acreditaram. Eu posso lhes afirmar que hoje não está diferente. Não está diferente. Digo mais. Eu vejo hoje com muita tristeza, mas é com muita tristeza mesmo. Eu nem aconselho vocês a olharem os noticiários dos jornais. Essa semana eu tive o desprazer de estar na casa da minha mãe, esperando dar o horário aqui para vir para a igreja, e eu não assisto mais a Rede Globo de televisão, tá? O Boni pode me ligar quantas vezes quiser, viu? William Boni pode me ligar que eu não vou assistir não. E eu vi um caso, eu não lembro agora o nome da cidade, queria até lembrar para dizer para vocês. Uma criancinha de 9 anos, um indivíduo pegou essa criancinha no meio de uma praça onde ela brincava, levou simplesmente, deu 11 facadas nessa criança. O motivo que ela negou é que queria se vingar da mãe, mas obviamente não foi. Tudo indica que foi um crime sexual, né? Um estupro, um pedófilo, né? Que pegou aquela criança. A perversidade do homem, ela não consegue mais nos causar tanto espanto. Eu vou lhes dizer por quê. Porque é uma coisa em cima da outra, ela está vindo tão periodicamente, tão de forma rápida, que a gente não consegue nem ter tempo de se escandalizar. Um vagabundo desse, um demoniado, um filho de Satanás, pega uma criança que estava brincando numa praça, leva até um matagal, tá?
requintes de qualidade, de crueldade, de qualidade de inferno, o cão, que já deve estar por ele, matou-se, ele suicidou-se. Ou, eu acho que o suicidaram, tá? Eu acho que o suicidaram, né? Porque logo depois, quando foram de madrugada olhar na cela, ele tinha se enforcado lá, ou enforcado ele, sei lá. Mas é algo que a gente começa a pensar, até onde o homem, a capacidade nociva, maligna, sabe? Quando o homem deixa o diabo entrar no seu coração. Eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês entendam, sabe? O que acontece, o estrago que acontece quando você não é guiado pelo Espírito Santo, quando você é guiado pelo inimigo. Isso só pode, quem está por trás disso, ser Satanás, o diabo. Não tem como. Não venham me falar de loucura, não me venham falar de demência. Eu não acredito. Eu acredito em demonismo. Eu acredito em satanismo. Eu acredito que é o diabo que entra na vida do malfeitor desse, do elemento desse, que lhes confesso, a sociedade não perdeu nada, absolutamente nada, a não ser aquela família, aquela criança, coitado, que Jesus tenha misericórdia daquela mãe, que preenche o coração dela e que bote o doento, que saia daquela dor, porque vocês imaginem a dor de uma mãe daquela, de uma criança linda, de 11 anos de idade, 11 facadas, a criança levou, 11 facadas. Olha o estrago que Satanás está querendo fazer no meio das pessoas. Olha o estrago. Enquanto o Espírito Santo de Deus está querendo trazer vida, está querendo trazer salvação, está querendo trazer quebra de grilhões, quebra de correntes, casais, vidas serem reconstruídas, pessoas serem transformadas, como eu fui há 12 anos atrás. Eu não canso de dizer isso. Sou muito grato a essa igreja por isso. Tá? Vejo pessoas aqui que estiveram na minha jornada, que também participavam da minha, que hoje têm uma vida totalmente transformada, porque deixaram o Espírito Santo de Deus. Nós temos duas escolhas, meu irmão. Nós temos duas escolhas apenas. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus. E quando você não serve a Deus, você serve ao inimigo. E você está sujeito. E o inimigo não tem nada de bom para nos oferecer. Ele é o pai da mentira. E ele mente desde o princípio. E vidas ainda estão acorrentadas a esse demonismo, a essa coisa tão... Coloca aí, por favor, Atos 28, 26, para que a gente já possa estar encerrando aqui, tá bom? Dizendo: vai a este povo e diz: de ouvido ouvis, de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis, de maneira nenhuma percebereis. Meus irmãos, nós estamos, muitas pessoas, não são poucas, estão com suas mentes cauterizadas. Nós precisamos muito do poder do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos levar essa palavra de Deus, a palavra salvadora, redentora de Jesus Cristo, o amor de Jesus, tá? O amor de Jesus por nós, o sacrifício de Cristo na cruz, tudo aquilo que aconteceu com o nosso Mestre Jesus, os seus ensinamentos, a sua prática, porque Jesus não só era teórico, Jesus era prático. O que mais me apaixona em Jesus é porque ele fazia a obra completa. Ele era teórico, ele ensinava e ele praticava. E nós, como cristãos, imitadores de Jesus, não podemos ser diferentes. A minha oração hoje para cada um aqui de vocês é que aprendam o Evangelho, aprendam a palavra de Deus, estudem as Sagradas Escrituras, mas, principalmente, coloquem em prática. Ainda há uma esperança para uma centena de milhares de pessoas que estão aí fora. Ainda há uma esperança para milhares e milhares de pessoas que estão perdidas, acorrentadas
por demônios, vivendo na macumba, na ubanda, nos ventos de doutrina, em igrejas que não pregam a verdade, que pregam aquilo que o homem quer que você escute, não aquilo que Deus quer que você ouça, porque tem medo. Os homens têm medo de perder o rebanho que eles acham que é dele, tá? Mas o juízo de Deus também vai cair sobre a vida desses homens, amém? E eu oro muito a Deus, para que cada um que está aqui hoje, saia daqui hoje, muito melhor do que entrou. E eu oro também, para que as suas vidas, as suas famílias, as suas casas, sejam restauradas, sejam cobertas pelo sangue, o Santo de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que um dia foi na cruz por amor de mim e de você. Aplauda o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus.